som da festa vai subir, da sua glória descerá, e ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, da sua glória descerá, e ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Quem está feliz aqui, diga amém. Eu estou feliz, né? Glória a Deus por isso. Querido, Deus Ele é tremendo, maravilhoso. E desde ontem aqui com a mocidade eu fiquei sabendo do tema desse povo trabalhando ontem, que é a questão de Romanos. E o João lançou aqui uma proposta muito interessante. E quando pessoas que palestram e ministram lançam uma proposta assim, você pode ter certeza que vem depois um grande ensino. Quem esteve aqui ontem, levanta a mão. Eu não estive, ele fez uma pergunta aí para o pessoal sobre uma pessoa que causou grande dor a uma família, e as respostas foram das mais diversas, não vou falar as respostas, mas foram respostas assim, segundo a carne, segundo a dor do homem, segundo aquele que, não, eu quero fazer justiça, Mas o que eu tenho para nós essa noite, que Deus colocou em nosso coração nessa noite, é algo que para mim vem concluir aquilo que se começou ontem, porque é isso que falta no coração do ser humano, é isso que falta no coração do povo de Deus. Eu só quero ler o versículo de João 4,14, não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou ler, pode deixar a sua Bíblia quietinha aí, diz assim, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você pode dizer amém? Deus, obrigado pela tua palavra, ela é eficaz, ela é espada de dois gumes, ela é poderosa, e eu creio que ela vai falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém? Querido, é algo que é necessário para cada um de nós nesta noite. Uma fonte essencial para a vida que tem que jorrar. Esse texto ele está inserido em uma história muito interessante. Aconteceu em Samaria. E Samaria nessa época ela vivenciava um momento difícil em relação à vida com Deus. Havia um distanciamento muito grande. Samaria era a antiga capital do Reino Norte, fundada por Onri, rei de Israel. Se você olhar lá em 1 Reis 16, 24, você vai encontrar isso. Mas o que reinava, o que era ministrado, ali Samaria, infelizmente, foi um centro de idolatria. Se você pegar Jeremias 23, 13, Oséias 7, 1... você vai encontrar ali em 722 a.C., quando um rei fundou, o rei da Síria, levou o cativeiro às 10 tribos do Reino Norte. Então se apregoou ali o quê? Uma grande mistura de babilônicos, com gente de Ava, de Ramá, de Servavim e outros mais. Então misturou os povos, houve ali uma miscigenagem de povos, um ajuntamento de povos com as suas filosofias, com as suas ideologias, com as suas crenças, com as suas rezas, e o povo de Deus estava para entrar em Samaria com esse momento de Jesus com a mulher samaritana. Então eu quero que você guarde que Samaria era um centro idólatra, onde não se falava nada de Deus, ou aliás, Deus estava bem distante desse povo. E quando a gente olha para esse contexto histórico, quando você vê esse povo colonizado, Samaria colonizada, a raça mista, que provocou grandes conflitos com os judeus, porque a palavra de Deus diz que os samaritanos não se davam com os judeus, tanto é que a mulher pergunta assim, como sendo tu judeu, fala comigo, samaritana, e ainda por cima mulher. Então houve ali o quê? Um momento onde Jesus entra para falar com alguém que precisava de um toque especial de Cristo, que precisava de um momento especial. Quando você olha a mulher samaritana, você não vai só enxergar uma mulher com problemas,
Porque nós bem sabemos que essa mulher era problemática. Ela teve vários maridos, isso deduz para nós que era uma mulher que tinha grandes conflitos na alma. A alma dessa mulher era uma alma triste que buscava consolo, que buscava respostas e não as encontrava. E tanto é que por conta dessa mistura, por conta dessa distância de Deus, aliás, a gente pode se afirmar que eles nem sabiam quem era Deus por conta da idolatria. Porque é mais fácil, ou era mais fácil na época para esse povo adorar um Deus que eles pudessem tocar e ver, do que adorar um Deus que não se via. Talvez hoje também muitos adoram aquilo que se vê, que se pode tocar, mas a palavra de Deus diz que som nenhum sai da sua boca, sentimento nenhum há nessas coisas. Mas essa mulher mostra o que para nós? Aquilo que é essencial, porque essa mulher era uma mulher que queria tirar vantagem em todas as coisas. Era uma mulher enferma, doente, porque ela estava vivendo a sua vida em meio de um povo doente, afastado de Deus. Por isso que Jesus se junta a uma fonte. Por isso que Jesus se senta perto de um povo que havia vários conflitos, não só de ideais, de visão, mas conflitos religiosos. Havia um distanciamento muito grande. E Jesus se encontra com essa mulher e essa mulher pergunta para Jesus aquilo que era físico. Só que Jesus não estava interessado naquilo que era físico, porque a necessidade básica de cada um de nós chama-se água potável. Problema físico, essa mulher tinha tantos problemas, que essa mulher ela tinha um sentimento de tirar vantagem em todas as coisas. Eu provo isso para você, porque quando Jesus fala para ela o seguinte: olha, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E essa mulher de imediato diz o quê? Querida, a sociedade da época imprimiu tantas coisas ruins no coração dessa mulher, tantas dificuldades, tantos problemas, que de imediato ela diz assim: aonde tem essa água, para que eu não precise mais vir aqui buscá-la. Isso traduz para nós não só a questão de tirar proveito em tudo, mas traduz para nós uma alma doente que buscava facilitações. E na vida cristã não existe facilitações. Existe um Deus que te promete estar com você todos os dias. E existe um Deus que quer despertar no teu coração nessa noite uma fé genuína, uma fonte genuína que quer jorrar de dentro de você. Por que eu estou dizendo na questão de ontem? Porque falta-nos esta fonte. Porque quem tem uma fonte jorrando dentro de si, não tem definições ou predisposições para agir segundo o Velho Testamento, quando diz olho por olho, dente por dente. Falou-se de justificação, quem nos justifica é Deus. Você pode dizer amém? Repita após mim: quem me justifica é Deus. Então a vingança pertence a Deus. O juízo pertence a Deus. E essa mulher era uma mulher que pergunta a Jesus por água física. Jesus oferece para ela algo espiritual, mas como ela entender que aquele momento era um momento espiritual, se essa mulher era uma mulher idólatra e longe de Deus? Aqui a gente pode trazer para as nossas vidas algumas coisas muito importantes. Nesse momento de colocar a introdução desse texto para você, de mostrar para você que às vezes nós não estamos conseguindo enxergar aquilo que tem sido oferecido de forma espiritual, porque estamos longe de Deus. Talvez você não seja um idólatra, mas seja um homem cético, duro, que não consegue ver Deus operando na sua vida e na vida da sua casa e da sua família. Talvez você esteja como essa mulher: Deus, faz de uma vez por todas, porque se o Senhor fizer de uma vez por todas, eu não vou precisar mais levantar cedo, acordar de manhã todo dia. Às vezes nós geramos dentro de nós algo que é idólatra, que nos afasta de Deus. O que são as idolatrias que habitam dentro de você, que habitam dentro de você, que estão dentro de você, que faz você enxergar Deus como um Deus pequeno que não consegue fazer nada, ou um Deus que pode simplesmente satisfazer os teus desejos para que você tenha uma vida boa, sem problemas e sem dificuldades. Essa mulher pensava assim.
Essa mulher não sabia o que era uma fonte a jorrar. O ser humano entende isso, que ela não pode viver sem aquilo que é físico, mas nós que conhecemos a Cristo não podemos também viver sem aquilo que é espiritual para as nossas vidas, senão a gente morre e perece. Senão vai haver o que? Grandes misturas, e uma das grandes derrotas do povo de Deus na época eram as misturas. Era um povo que fazia tudo contrário àquilo que Deus havia dito. Olha, vocês vão ocupar a terra, então não se misturem. Quando você lê Esdras e Neemias, você encontra ali um registro duro, terrível. E uma das ações para que o povo voltasse novamente a gozar da presença de Deus, uma das ações que o povo tinha que tomar para que Deus entrasse novamente na história da nação, era colocar para fora as mulheres moabitas, as mulheres que não pertenciam a Deus, que não tinham a linhagem judaica, que não pertenciam ao Senhor. Você imagina o povo de Deus casando-se com as mais diversas mulheres e de repente ter que ser dispensada e voltar para suas terras. Querido, é isso que Deus mostra para nós. Nós cansamos de dizer, a gente cansou de ouvir que Jesus é a fonte que produz água viva. Quem crê nisso, diga amém. Ele é a fonte que nunca esgota. Jesus é fonte que nunca esgota. Se eu tomar essa água, vai acabar. Como Jesus é uma fonte, ela nunca vai se esgotar. Tanto é que ele pergunta: se alguém tem sede, termina para mim? Se alguém tem sede, termina para mim. Você não conhece esse texto bíblico, né? Ah, pastor, eu não li ainda, não cheguei lá ainda. Estou quase lá. Gente, se alguém tem sede, a palavra de Deus diz o quê? Eu vou descer. A palavra de Deus diz. Quem tem sede aqui, diga: eu tenho. Mas não é sede de água, não. Fica tranquilo. Não vou fazer nada. Gente, Jesus disse: se alguém tem sede, termina para mim? Venha a mim e beba. Simples assim. Agora, qual é a maior dificuldade do ser humano? É ir até Jesus. Por que há uma dificuldade do ser humano ir até Jesus? Porque quando a gente vai até Jesus, Ele vai confrontar aquilo que são as idolatrias da nossa vida e da nossa história. Ele vai confrontar quem realmente somos por dentro, porque realmente a gente expressa aquilo que somos por dentro. Então, eu fiquei pensando que a Cida comentou comigo: querido, quem tem uma fonte que jorra todo dia dentro de si, não vai querer olho por olho, mas vai deixar Deus agir, Deus ministrar, porque quem tem a direção da nossa história é Ele. Mas a igreja tem essa dificuldade de ir até Jesus e beber. Porque é muito fácil você chegar a Ele, a alma humana cansada, a alma humana atribulada, a alma humana com dificuldade. Quando chega até Jesus, Ele está ali: eu vou te dar água de graça. E essa mulher não conseguiu entender muito bem isso. Por quê? Porque ela carregava consigo uma bagagem do que chamamos problemas interiores, problemas emocionais, dificuldades interiores, indagações interiores, dúvidas interiores. E eu vou afirmar isso com toda certeza absoluta, incontestável, que existem cristãos que andam a vida toda com Deus cheios de dúvidas interiores, porque não conseguem sequer colocar a boca nessa fonte e dizer: eu quero beber. A gente canta: quero beber do teu rio, mas não bebe. Porque quando a gente se aproxima de Deus, nos tornamos melhores. Quem crê nisso? Porque a gente fica da mesma forma.
Por que a nossa visão é uma visão de homens e não uma visão de um homem de Deus? Ali estava Jesus diante de uma mulher. O poço era um poço que simbolizava vida. Mas hoje quem simboliza a vida é Cristo Jesus. Quem traz vida é Cristo Jesus. Porque às vezes as pessoas não conseguem se satisfazer na vida. Porque às vezes as pessoas entram naquele estágio de consumir, de comer, de beber, desenfreadamente. Porque existem muitas pessoas desorganizadas dentro de si mesmas. Pessoas que não conseguem controlar os seus ventres, o seu estômago. Pessoas que não conseguem controlar os seus impulsos. Porque hoje existem pessoas totalmente endividadas, com problemas financeiros. Porque não conseguem chegar a este Cristo e dizer para Ele: satisfaça a minha alma, cura a minha alma, renova a minha história. Senhor, onde tem essa água? Eu quero beber dela. É claro que você vai dizer assim: mas Jesus era profeta da época. Tanto é que a mulher disse: vejo que tu és profeta. A mulher ali do poço, ela tinha uma necessidade de água. Ela precisava de água que satisfazesse aquilo que era momentâneo, aquilo que era do mundo. Mas Jesus estava dizendo para ela: Senhor, tem algo que vai satisfazer você, que não é momentâneo, que é eterno. E eu vou dizer isso para você nesta noite: o que Jesus tem para a tua vida não é momentâneo, é eterno. Vou dizer de novo: o que Jesus tem para você não é o que o mundo tem. O que o mundo tem é passageiro, passa, a ferrugem corrói, a traça come, o tempo deteriora, as coisas estragam. Mas aquilo que Jesus tem para você, que vai jorrar dentro de você, é eterno. Você entende isso? O que é essa fonte? O que essa mulher precisava? Essa mulher precisava de um relacionamento vivo com Deus. O que eu preciso? De um relacionamento vivo com Deus. O que a nossa geração precisa? De um relacionamento vivo com Deus. O que a nossa igreja precisa? De uma fonte dentro de si. De algo novo dentro de si. E isso está na palavra revelada, isso está na palavra ministrada. Querido, e quando a palavra de Deus é ministrada, quando a palavra de Deus é vivenciada, eu vou dizer algo para essa igreja, para você que está aqui nessa noite visitando: aquilo que é impossível para você torna-se possível para Deus. Aquilo que você não consegue palpar, porque não consegue enxergar, a palavra de Deus diz e vai chamar a existência para que você aperte aquilo que é seu. Aquilo que é palpável, aquilo que é visível. Algo que tem que estar dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós, algo jorrando, algo borbulhando, não aquilo que é do mundo, não aquilo que nos é apresentado por meio da idolatria, por meio do afastamento de Deus, por meio da mistura de crenças, por meio da mistura de ensinos. As igrejas na época do apóstolo Paulo era misturada, tinha muitos problemas, muitas dificuldades. O sincretismo religioso era a principal arma de Satanás para destruir aquilo que era de Deus, aquilo que era a fonte genuína. Quem vive com Cristo não vive em meio a um sincretismo, mas vive com a boca nessa fonte. E essa fonte é alimento, essa fonte é resposta. E essa resposta vai trazer saúde para o teu corpo, saúde para as tuas emoções, vai trazer respostas para as tuas indagações. E aquilo que o homem pensa que vai conseguir atingir com a sua visão humana, jamais será atingido, porque Deus vai guardar, vai blindar aquilo que é dele dentro de você. Isso é fonte. A palavra que nós temos é uma fonte dentro de nós. E eu fiquei imaginando como que essa fonte se manifesta. Visivelmente, palpável. De forma que a gente possa ouvir, de forma que a gente possa entender e compreender. Querido, essa fonte é quando alguém chega e fala assim: pastor, vou te dar um computador. Para mim não, você vai dar para a igreja. Pastor, a hora que eu falar o valor para você, você vai ver, galego. Né? Que
Querido, eu fui surpreso. Ele falou assim, eu quero falar. Eu falei assim, rapaz, quando alguém pede para falar, né? Quase que eu perco a bênção, viu, Galego? Mas o que mais me surpreende, irmãos, o que mais me surpreende é quando uma pessoa tem fonte jorrando dentro de si, ela abre mão daquilo que é dela para o reino de Deus. Quando uma fonte é jorrada dentro de si, eu penso que a pessoa, ela louva ao Senhor, mas louva com o coração. Ela consegue tocar Deus, ela consegue entrar na atmosfera da adoração. Os jovens não estavam aqui simplesmente, eu vi de casa, viu? Para informação de você, que ele é uma câmera. Né? A gente estava aqui em um momento, não é um momento, tinha... O João estava sentado nessa cadeira, e tinha mais aquele menino sentado aqui, né? Verdadeiro Big Brother agora. Quando a gente senta para falar disso, você começa a perceber o que está nascendo dentro de nós. Querido, eu não estou recriminando ninguém. Se eu estivesse aqui, eu diria o seguinte: você quer uma visão pastoral? Você quer uma visão de crente ou você quer uma visão de um homem carnal? Porque a visão de homem carnal é essa. Agora a visão de um homem espiritual é aquela visão que diz assim: a Deus toda honra, a Deus todo louvor. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar aquilo que é meu até o dia final. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Então, por meio do louvor, querido, uma cidade que era totalmente descristianizada, uma cidade longe de Deus, que vivia conflitos sérios com os judeus, estava precisando de um relacionamento vivo com Deus, e Jesus encontra uma mulher, fala a vida dela, essa mulher vai lá e chama todo mundo, e ela se torna ali uma missionária, falando daquilo que realmente era verdadeiro, sadio, aquilo que realmente produzia vida. Querido, nós temos que correr atrás daquilo que produz vida. Quem crê nisso, diga amém. A gente tem que ter dentro de nós aquilo que produz vida, aquilo que produz resultados maravilhosos, e um dos resultados é o teu louvor, é a tua adoração tornando-se aceitável a Deus. É o teu momento de leitura e prática da palavra. Eu vou brincar, porque não tem como não brincar. Eu nunca vi uma pessoa ler um livro sem ler a introdução do livro. Hoje eu conheci um que faz isso. Eu falei, mas que traste é este? Que coisa esquisita é essa? Que trem estranho. Quando você quer conhecer um livro, você tem que ler o que primeiro? A introdução, a síntese do livro. Eu vou ensinar ele. Então, leitura e prática da palavra. Você sabe por que falta-nos uma fonte? Você sabe por que falta algo jorrando dentro da gente? É porque a gente só lê e não pratica. É maravilhoso você estar com os meninos ali, eles dando testemunho. A Carla, de 9 anos, uma de 12, a outra já um pouquinho mais idosinha, não vou ficar falando idade, do que representa Deus para suas vidas. Os teatros apresentados são teatros fortes. Que Deus guarde essas crianças, esses adolescentes jovens. Você pode dizer amém? São coisas fortes. Mas estão ali, buscando a Deus. Quando a liderança fala, quando os coordenadores falam, os professores falam, é de intimidade com Deus, querido. Eles não estão dizendo para você que isso é uma escolha, não. Isso não é escolha, não. Isso é uma obrigação. Isso não é negociável com Deus. É uma exigência. Quem deseja a fonte jorrando dentro de si aqui, diga amém. É exigência. A gente quer desfrutar das coisas de Deus, a gente quer ver o nosso campo verdinho, bonitinho, cheio de coisas, mas a gente não quer uma fonte dentro da gente. Há uma sequidão dentro do ser humano. O ser humano é seco, é indiferente. Muitos estão indiferentes com as coisas de Deus, muitos estão indiferentes com o que está acontecendo no Brasil e no mundo, muitos estão indiferentes com crianças abandonadas no lixo, muitos estão indiferentes com o necessitado, com o aflito.
Existem vários vídeos que rolam na internet mostrando como o ser humano é, como o ser humano age. Querido, há um verdadeiro egoísmo, olhar para dentro de si mesmo, esquecendo-se das pessoas. E isso está dentro do cristianismo, na vida da igreja, na vida do povo de Deus. E isso tem que ser quebrado, tirado de dentro de nós. Como Jesus arrancou de dentro da mulher samaritana, o desejo de tirar proveito de tudo, de facilitações. Eu quero dizer uma coisa para você, o nosso Deus não é um Deus de facilitações, mas é um Deus que tem respostas para a tua vida. Eu preciso dessa fonte, mas há o quê? A intimidade, a leitura da palavra, a prática. Eu vou dizer para cada um que está aqui nessa noite, existem enfermidades dentro de nós, que não tem psicólogo, que não tem psiquiatra, não tem médico, não tem placebo, não tem remédio que cura. O que cura é a fonte que jorra do altar de Deus, e essa fonte tem que estar dentro de você. Então pare de ficar procurando e procure a fonte certa. A fonte é Cristo. E eu não estou dizendo para você não procurar médico. Qual é a finalidade da fonte, pastor? Diante de tudo isso, qual seria a finalidade dessa fonte na vida dessa mulher? Primeira necessidade básica dessa fonte é saciar você e eu. Você pode dizer amém? Essa é a primeira necessidade, saciar você e saciar a mim. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 12. Algo tem que nascer dentro de nós, algo tem que ser implantado dentro de nós. E esta sede, essa necessidade tem que ser implantada, é um suprimento inesgotável, é um auxílio necessário para cada um de nós. O que eu tenho para dizer para você, querido, que o ser humano, ele tem que entender o que Jesus diz. Jesus diz o quê? Que nem só de pão, mas do quê? Só o pessoal daqui da frente que lê Bíblia, né, irmãos? Lá atrás, tá longe aí, né, irmão? Tá me ouvindo bem aí, né? Palavra de Deus diz o quê? Nem só de pão, mas de toda que procede da boca do homem. Amém? Amém, nada. Que procede da boca do homem? Segura aí, irmão. Querido, o que produz em nós a cura? O que produz em nós uma visão diferente do que nos é apresentado? O que produz em nós a visão de Cristo? Ser de imitadores de Cristo. Se alguém pedir tua capa, dá a capa para ele. Se alguém pedir tua botina, dá a tua botina, Carlos, para ele. Se alguém pedir o seu óculos, eu posso até dar o óculos para você, se eu estiver precisando. Aleluia. Porque essa é a filosofia de Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu vou te dizer algo, se você tem essa ligação com Deus, essa intimidade com Deus, você vai entender o que procede da boca de Deus e o que procede da boca do homem. Aquilo que procede da boca de Deus vai te colocar realmente em lugares seguros, em lugares secretos de intimidade com Deus. Então o homem não pode viver só de pão, mas daquilo que procede da boca de Deus. O que sai de dentro de nós, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa busca, o exercício da nossa fé, aquilo que eu estou fazendo aqui, é algo que ativa essa fonte, irmãos. A gente precisa entender que existe algo que ativa uma fonte. Quando eu era criança, eu morava lá nas bandas de Minas Gerais. Quem já teve o privilégio de ver mina jorrar do chão? Levanta a mão. É bonito de se ver, não é? Mas para que essa água chegue até sua casa, você precisa tomar algumas atitudes. Você precisa perfurar ali. Na minha época não existia cano, mas existia bambu para conduzir a água até a minha casa.
Vocês não sabem o que é isso. Eu sei. Então existem mecanismos de serem usados para você aproveitar aquela fonte, daquela fonte que está jorrando lá no meio, lá no eito, lá no meio do mato, chegar na tua casa. Para chegar na tua casa, ela precisa ser canalizada. E eu vou dizer uma coisa, querido, você precisa começar a canalizar a tua vida em Deus. Porque essa água vai começar a inundar a sua casa e a sua família. Isso é algo que ativa, irmãos. A gente precisa começar a ativar algo nos nossos filhos. Se perguntasse para mim, Antônio Carlos Fardim, o que você faria com esse cara que matou a enfermeira? Eu matava ele. Se fosse o homem respondendo. Talvez você também. Mas e Jesus, o que ele faria? Repita após mim: Jesus morreu por todos. Diga de novo. Agora diga bem forte: que pena que nem todos entendem isso. Às vezes você não entende isso. O que precisa ser ativado dentro de você? Tem um botãozinho. Tum! Tem coisa mais gostosa quando você resolve algo que acende uma luzinha. Tum! Deu certo! Querida, a palavra que procede da boca de Deus, em harmonia com a tua vida, em alinhamento com a tua vida, vai ativar essa fonte. Você crê nisso? Diga amém. Essa fonte que está dentro de você. Isaías 12, versículo 3 e 6, eu quero ler com você. Naquele dia você dirá: eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se, e tu me consolastes. Deus é a minha salvação. Você pode dizer amém? Deus é a tua salvação? Diga amém. Terei confiança e não temerei. Quem quer isso em nome de Jesus? O que o ser humano mais vivencia hoje é medo. Não vou sair mais de casa, tenho medo. Não tem como mais andar na rua, tenho medo. Fonte que jorra dentro de nós vai tirar o nosso medo, vai aumentar a nossa confiança em Deus. Querido, eu quero deixar registrado mais uma vez para você que está aqui nessa noite: se a tua esperança, se a tua convicção de vida, se aquilo que você entende como vida, como algo que é fonte dentro de você se resumir nessa vida, a palavra de Deus afirma que você é infeliz. Mas se a tua vida e a tua confiança está em Cristo, você é um homem feliz, você é uma mulher alegre, porque você sabe em quem você tem depositado a sua esperança. Diz assim: terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele é a minha salvação. Quem pode dizer isso aqui nessa noite? Diga amém. Você pode dizer isso a Deus: Tu és a minha fonte. Obrigado porque eu estou como essa mulher no início, não entendendo nada, mas depois compreendendo aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Então descortina aquilo que precisa ser descortinado, tira toda a cegueira espiritual para que eu entenda que algo precisa ser ativado dentro de mim. Eu entrei nesse lugar hoje seco, mas eu quero sair daqui cheio de vida, com esperança, com convicção, algo que ative em mim, que mude a minha vida. Algo tem que mudar dentro de mim, porque o que acontece? Eu tenho filhas, eu tenho netas. Se alguma coisa acontecer com a minha filha, Jesus Cristo amado, segura que eu estou chegando. Por quê? Porque é filha. Eu vou fazer, Deus vai na frente. Ele que produz isso em nós. É Ele que diz: não temas. Quem já leu pelo menos uma vez na vida o Salmo 91? Levanta a mão. Quem pelo menos uma vez na vida vivenciou o que está escrito ali? Irmãos, a gente não vive aquilo ali, não. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do... Por que a gente não descansa?
Tirei do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio. Não vou temer o terror noturno, nem as pestes perniciosas, nem as setas que voam o meio-dia. Eu não vou temer nada, mas a gente vive uma vida cheia de medos. Então nessa noite Deus quer colocar uma fonte que jorra aí dentro de você, para que você não tenha medo, para que você descanse essa sombra, para que você tenha pelo menos noites tranquilas de sono, para que você recupere a sua saúde, para que você tenha ânimo no outro dia para trabalhar, para desenvolver sua vida sentimental, sua vida emocional, sua vida com Deus, sua vida no trabalho, para que você produza, para que você volte a ver que você é importante, que você tem valor não só na sua empresa, na sua casa, na sua família, que você é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Isso é que Deus está falando assim, ó, vem beber, se você beber da água que eu tenho para te dar, você não vai ter sede. E Isaías, o profeta, continua dizendo, olha, a minha força, Senhor, o meu cântico é o Senhor. Querido, na atual circunstância que vivenciamos, a gente tem que dizer, Deus, Tu és a minha salvação. Se o Senhor é a minha salvação, terei confiança, não temerei. O Senhor, sim, ó Senhor, a minha força, o meu cântico, Ele é a minha salvação. Querido, quem serve a Deus não tem miséria. Você pode dizer amém? Você não entendeu o que eu disse. Quem serve a Deus não vive na miséria. Melhorou? Diga amém. O texto diz assim, ó, naquele dia, vocês dirão, ou melhor, com alegria, vocês tirarão água. Aí tem um termo que diz das fontes da onde que você tira a água? Essa água que eu estou dizendo, querida. Da fonte que produz salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão, louve ao Senhor, invoque o seu nome, anuncie entre as nações os seus feitos, faça-nos saber que o seu nome é exaltado, cante louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo, gritem bem alto, cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Você pode aplaudir o Senhor por esse texto? Você pode dar uma glória a Deus por esse texto? Querido, o texto está dizendo assim, olha, naquele dia vocês vão louvar o Senhor, vocês vão invocar esse Deus, vocês vão anunciar entre as nações os seus feitos. Eu vou dizer algo para você nessa noite, só anuncia grandes feitos aquele que tem fonte dentro de si. Mas peraí, pastor, o senhor está dizendo que eu não tenho? Eu não estou afirmando que você não tenha, você mesmo pode dizer com a sua história, com a sua vida, se você tem. A gente sabe onde tem água, gente. A gente sabe onde que é a fonte. A gente sabe onde buscar, mas não busca. A gente sabe como fazer, mas às vezes não faz. Eu quero nessa noite que Deus quebre essa filosofia. Senhor, dá-me de graça. Nada no reino de Deus é de graça, viu, amado? Nada no reino de Deus é de graça. O reino de Deus é conquistado com força, com batalha. E o bom é saber que quem batalha com Cristo, com esta fonte, já é vencedor. Então, primeiro momento, uma fonte necessária dentro de nós. Não uma fonte humana, mas uma fonte divina. Essa fonte que está dentro de nós, ela tem uma função básica. E a função básica da fonte que Jesus estava oferecendo para aquela mulher, qual era? É uma pergunta, pode responder. Eu tenho muito tempo ainda. Hã? Eu vou descer aí. A fonte que Jesus oferecia para essa mulher tinha uma função. Qual era? Vou perguntar para os garotinhos aqui, que eles são mais inteligentes, né? Né, filha? Né, o genro? Você viu, né, que o outro doou um monte de coisa, e você? Tadinho, tô brincando. Só para descontrair um pouco, né? Coitado. O que Jesus queria com essa fonte?
Irmãos, preste bastante atenção. Eu comecei falando do contexto histórico que essa mulher vivenciava. Comecei a contar para você o sincretismo religioso que aquele povo vivia. O cativeiro babilônico, a religião babilônica, os ensinos. O que aquele povo queria? O que aquela mulher precisava? Tá, crer, vai. Tenta de novo, vai. Uma já foi corajosa, crer, vai. Tenta aí. Salvação, beleza, vai lá. Vai, Zé Moto. Não mandei você ser grande. Gente, essa fonte, ela é muito interessante. Quando eu estava lendo esse texto aqui, falando de bica d'água, de fonte, de mina, lembrei-me da minha infância. Quando a minha mãe pegava aquelas roupas sujas de curral do meu pai, e ia lavar, voltava branquinha. O que Jesus estava falando para essa mulher, que a fonte tinha uma necessidade ímpar na vida dela. E essa necessidade ímpar é essa necessidade que eu e você, todos nós precisamos como igreja. Povo de Deus espalhado na face dessa terra, sabe o que é? Limpar a nossa alma. Por isso que eu falei do contexto histórico dessa mulher. Ela precisava que a alma dela fosse limpa. Querido, para que a verdade de Deus seja estabelecida dentro de nós, e a gente carrega o credo dizendo assim: eu vivo nessa verdade, eu professo essa verdade, eu creio nessa verdade, eu creio nessa palavra que procede da boca de Deus, para que ela seja realmente estabelecida, para que a verdade de Deus precise ser realmente fundamentada em nós, nós precisamos ser purificados, limpados por essa fonte, lavados por essa fonte. Da mesma forma que haviam coisas represadas dentro dessa mulher, às vezes existem coisas represadas dentro do povo de Deus, dentro do coração do homem. Sentimentos represados dentro do ser humano, que impedem que a palavra de Deus seja realmente operante, que a fé seja viva dentro de nós. A igreja precisa ter convicção e entender do que o Márcio disse hoje aqui pela manhã. O Márcio é o Cacá. Ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas essa fé não é ativada no meio do povo de Deus. Essa fé não é ativada no meio da nossa casa, do nosso lar. Por quê? Porque existem coisas que precisam ser tiradas, purificadas, limpadas. E a fonte que Jesus quer implantar em nós, essa água que Jesus quer colocar dentro de nós, é uma água que limpa. Você pode dizer amém? Porque se a gente tiver limpeza, se a gente tiver essa lisura, esse prumo de Deus, esse alinhamento com Deus, eu vou dizer algo para você nessa noite, eu vou afirmar para você, aquilo que não está acontecendo na tua vida, aquilo que está represado, aquilo que está fechado, você pode ter a certeza que se você estiver purificado, limpado, realmente de acordo com a palavra de Deus, eu vou dizer que este Deus vai estabelecer a verdade dele dentro de você, e aquilo que está preso, aquilo que está prendendo você vai ser destruído, vai ser quebrado. A verdade de Deus será estabelecida dentro de nós, dentro do nosso coração. Medo, dúvida, sentimentos errados, incredulidade, conceitos enganosos, resistência à verdade da própria palavra. Às vezes há incredulidade que desagrada o coração de Deus. Deus diz que vai fazer, você não acredita. Querido, existe algo dentro de nós que precisa ser ativado, e é isso aqui. A fé naquilo que Deus tem para nós, a fé na fonte, essa fonte dentro das nossas vidas. Essa limpeza que Jesus fez nessa mulher, Jesus tocou tão profundamente na vida dela que ela saiu correndo para chamar outros para ouvirem a verdade. E a gente aprende tanto porque quando a gente é inundado pela água de Cristo que muda as nossas vidas, a gente chama outros para ouvirem a verdade.
A gente chama outros para ouvirem aquilo que é palavra. E eu vou mais longe. Quando esta fonte for estabelecida dentro de você, purificando a sua vida, saciando a sua sede, não há intenção maligna do inferno que vai resistir à palavra de Deus dentro de você. Aquilo que é resistência demoníaca, aquilo que é maligno, aquilo que é amargura, que está resistindo, vai deixar de resistir. E Deus vai ser 100% na tua vida. Você pode dizer amém, querido? 1 Pedro 1,22 diz assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Quem faz isso é Deus. Quem atinge a alma do ser humano é Deus. Quem vai atingir a sua alma é Deus. Quem vai atingir a minha alma é Deus. E essa verdade vai te levar a uma atitude de obediência, querido. Vai levar a uma atitude de submissão a Deus. Vai levar a uma atitude de descanso em Deus. Vai levar a uma atitude de fé naquilo que é impossível. Você vai começar a tocar coisas impossíveis. Você vai começar a ver as manifestações da glória de Deus. Você vai começar a ver cura, libertação, restauração. Você vai começar a ver a sua vida mudada inteira. Porque a verdade de Deus está dentro de você. Aquilo que precisa ser purificado está acontecendo pela obediência a esta palavra. Isso é bíblico, é Deus dizendo para nós. Essa obediência a Deus, e tem que ser uma obediência realmente verdadeira. Aqui eu posso dizer isso, uma obediência cega aos preceitos de Deus, a palavra de Deus. Sabe o que vai acontecer? Essa obediência vai te purificar. Essa obediência vai te libertar. Ela vai te limpar e ela vai te deixar com vestes brancas, alvas, como a palavra de Deus diz. Obediência. Quem pode fazer isso? João 14:26 diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, ele lhes fará lembrar de tudo o que lhes disse. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, Deus vai mandar alguém tão importante, que esse alguém importante vai fazer com que vocês aprendam todas as coisas. Aqui tem respostas para muitas coisas nas nossas vidas. Por que a gente não aprende? Porque falta esse Espírito dentro de nós. Porque o jovem tem dificuldade de ler a Bíblia. Porque adolescentes não conseguem ler a Bíblia. O conselheiro, o Espírito Santo que Deus já enviou, está faltando dentro de nós. A fonte está seca. Não produz água, não produz nada. Mas o conselheiro, o Espírito Santo de Deus quer habitar cada um de nós aqui. Quem deseja isso? Amém, queridos? Ele vai habitar, ele vai produzir algo em nós. Ele vai fazer com que a gente lembre daquilo que é ensino do Senhor. Dentro dessa purificação está na hora da igreja de Cristo nos tempos atuais viver o Salmo 1. Abra sua Bíblia aí no Salmo 1. Quero ler com você. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. A minha tradução diz zombadores. O que é sentar à roda dos escarnecedores, Isa? Pergunta aí para sua vizinha o que é. O que é assentar à roda dos escarnecedores, dos zombadores? O texto começa dizendo: como é feliz aquele que não se assenta. Isso é a fonte limpando a alma do ser humano. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Como que ele é? É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. E você vai dar a glória a Deus bem forte agora. Tudo que ele faz prosperará. Lá atrás, tudo que ele faz prosperará.
Irmão, não tem jeito. Alma limpa, purificada por Deus, vai prosperar. Não estou pregando teologia da prosperidade, não. Estou te falando aquilo que é verdade absoluta. Se sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei você medita, você lê, você entende. Primeiro, você vai ser como árvore plantada junto à corrente de águas, fonte. Jorrando dia e noite, árvore plantada, correntes, dá fruto no tempo certo, na hora certa, e suas folhas não murcham. Você não vai ser aquele crente murcho, sem vida, sem esperança. Ser cristão machuca muito. Machuca nada, irmãos. A palavra de Deus diz que você é árvore plantada junto à corrente de água. Eu vou dizer para você, palavra humana na face dessa terra pode arrancar o brilho de Cristo em você, se essa fonte está dentro de você. Não pode. E diz assim, ó, tudo que ele faz prosperará. Quem quer prosperidade aqui? Diga amém. Vou perguntar de novo. Quem quer prosperidade aqui em nível espiritual, em nível material, em todos os níveis com Deus? Diga amém. Viva isso aqui. Você vai ser próspero. Não é o caso do ímpio, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio leva à destruição. Você escolhe. Esse é o segundo momento que Jesus estava falando para aquela mulher. Ó, mulher, é o seguinte, eu tenho algo para você que vai mudar a sua vida. Eu tenho algo para você que vai dar uma nova forma, um novo modelo, um novo molde para você. O que eu tenho para você é eterno. Querido, o que Deus tem para nós é eterno. O que Deus tem para você é eterno. Terceira e última situação, eu vou encerrar. Se a fonte tem que estar dentro de nós para saciar a nossa sede, se essa fonte tem que nos limpar, tem que nos purificar, e eu não vou falar aqui para você de santidade, de purificação, não vou aqui repreender você, eu falo, se essa fonte dentro de você, ela vai fazer o trabalho. E é uma fonte que é água corrente, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Você pode dizer amém? Tem a terceira situação. Crente que tem essas fontes dentro de si, tem essa terceira situação e precisa vivenciar ela. Essa fonte tem uma função, Fardinho. Sabe qual é? Sabe qual é, Iago? A função de servir. Quantos não querem servir? Tem a função de servir. Quando a palavra de Deus é estabelecida em nós, o desejo de servir manifesta, viu, Diego? Não precisa pedir nada pra gente, a gente vai lá e faz. Tem muita gente no cristianismo que não quer servir, irmãos, só quer ser servido. E se acha no direito de cobrar. Essa fonte em nós é uma fonte que tem que fazer com que nos tornemos bons dispenseiros da multiforme graça do Senhor. Estarmos prontos para servirmos. 1 Coríntios 4, 1 a 2 diz assim: portanto, que todos nós considere como servos de Cristo e encarregados do ministério de Deus. Quem quer se tornar servos de Cristo aqui? Diga amém. Servir, irmãos. Servir a Deus. O que se requer destes que querem servir é que sejam fiéis. Deus está dizendo nessa noite para você: seja fiel. Aos fiéis está reservado um presente maravilhoso. Aquele que permanecer até o fim, Henrico, tem um presente valioso de Deus. A palavra de Deus diz lá: ser fiel até a morte. Termina para mim. Pergunta para o seu vizinho se ele quer ganhar a coroa da vida. Quem falou aí? Então fala para ele que você seja encontrado fiel. Que você seja encontrado fiel. Essa fonte, querida, ativa o quê? Ativa essa vida de obediência e estabelece essa condição de ministrar, essa condição de servir. Uma fonte que tem condições de abençoar outros.
Mas nós temos vivenciado um tempo de homens, mulheres, igrejas espalhadas pela face da terra, de fontes ocas, cisternas rotas, que não retém água, que não tem nada. Você tem que ter algo para oferecer para mim, eu tenho que ter algo para oferecer para você. Nós temos que ter algo para oferecer para os irmãos, para as irmãs. Nós temos que estar juntos para dizer assim, olha, eu quero te servir, o que eu preciso? A gente olha para Jesus e pega aquele momento de lavar pés, né? Jesus lavando os pés dos seus discípulos, um momento de servidão. Até Jesus disse, olha, eu não vim para ser servido, não, eu vim para servir. Eu aprendi isso nesse encontro com Deus, irmãos. Eu quero servir. Eu já sou bom nisso, mas eu quero melhorar. Isso tem que ser despertado em nós, essa sensibilidade tem que ser despertada na vida da igreja. Sabe por quê? Porque quando você estiver pronto para servir, você vai ver que as pessoas vão se achegar a você. E você vai se tornar canal de bênção na vida dela. E essa pessoa vai estar aqui adorando ao Senhor junto com você. Essa fonte ativa em nós esse sentimento e quebra dentro de nós aquilo que chamamos egoísmo, o olhar para dentro de nós mesmos. Vamos quebrar esse sentimento na vida da nossa igreja. Se você deseja, diga amém. Eu quero. Eu quero. Finalzinho do Salmo 87, do versículo 7, ele diz lá o seguinte. Ministério Rebirth. Ele termina dizendo assim, todas as minhas fontes estão em ti. Repita após mim, todas as minhas fontes estão em ti. De novo, todas as minhas fontes estão em ti. Querido, servir. Eu conheço várias pessoas aqui que têm um coração de servo. Irmão, o que eu posso fazer para te ajudar? Não estou dizendo que você tem que dar dinheiro, viu, querido? Isso é o de menos. Talvez o irmão possa dizer para você assim, eu só quero o teu abraço. Eu só quero uma palavra de incentivo. Eu só quero uma palavra de carinho. Eu só quero ouvir de você, conte comigo, eu estou orando pela sua vida. Nós temos que ser uma igreja assim. Só quem faz isso é fonte jorrando dentro de nós. Fonte que jorra. Jesus está dizendo para você nessa noite, olha, eu tenho uma fonte para a tua vida. E eu vejo que você tem aquela visão assim, me dá essa fonte que eu não preciso vir aqui todo dia. Eu quero dizer uma coisa para você, todo dia é dia de buscar o Senhor. Você crê nisso, amém? Quando eu li isso aqui, eu falei, Deus, eu quero ser esse cara que mora em Sião. Este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Todos cantores, saltando de júbilo, entoarão. Todas as minhas fontes estão em ti, Senhor. Querido, sabe o que eu vejo aqui nessa noite? Deus quer ouvir você dizer para Ele, Senhor, todas as minhas fontes estão em ti. Nós precisamos ser limpados. Essa fonte tem que ser colocada dentro de nós. Você imagina a cura que Jesus fez nessa mulher. Você imagina o retorno dela para casa. Ela chegando lá e dizendo para o marido assim, maridão, as coisas aqui em casa vão mudar, hein? Hoje tem uma fonte dentro de mim a jorrar. Essa fonte é Jesus. A gente quer que Deus mude a nossa esposa, o nosso marido, o nosso filho, mas a gente não quer que Deus mude a gente. Feche teus olhos, curva sua fronte.